1971 foi um marco para a divulgação da doutrina espírita. Foi o dia em que o nosso querido Chico Xavier, amado Chico Xavier, participou de um programa chamado Pinga Fogo. Era um programa que existia na TV Tupi, era um programa que estava em baixa audiência, e aí os produtores, os organizadores se reuniram e pensaram: qual o nome que nós vamos trazer para alavancar a audiência do nosso programa? E um dos participantes desse programa, que nós temos a honra de tê-lo aqui, que é o nosso querido Saulo Gomes, ele citou um nome de um mineirinho, que é o nosso querido Chico Xavier. E no primeiro momento houve uma certa resistência, as pessoas não achavam que o Chico Xavier teria essa força para alavancar essa audiência da TV Tupi. No entanto, após alguns debates, eles decidiram aceitar a sugestão do nosso querido Saulo Gomes e levaram o Chico Xavier, portanto, no dia 28 de julho de 1971, para a TV Tupi. O sucesso foi estrondoso. Foi a maior audiência já registrada na história da televisão brasileira. 75% dos televisores brasileiros estavam ligados, ouvindo atentamente o que aquele homem franzino tinha a dizer. E de fato foi um divisor de águas para a doutrina espírita. O programa, que iria durar 1 hora, ele durou 4 horas. Todos sedentos, todos extremamente ligados à mensagem do nosso querido Chico Xavier. Então, a partir dali, as pessoas começaram a conhecer não só a figura doce e amada do nosso querido Chico, mas a doutrina consoladora, que é a doutrina do Espiritismo. O sucesso foi tão grande que no mesmo ano, no dia 21 de dezembro, Chico foi mais uma vez convidado a participar do Pinga Fogo. Dessa vez também, sucesso estrondoso, e o programa durou 4 horas. Hoje, nós temos a felicidade, guardadas as devidas proporções, de tentar fazer um pinga-fogo aqui conosco também, tentar reviver essa história tão importante para o Brasil, tão importante para todos nós, com o nosso querido Saulo Gomes. Então é com muito prazer, com muita satisfação, que a gente convida Saulo Gomes para estar aqui conosco. Para nos ajudar com as perguntas, para nos ajudar nesse momento, nós convidamos nossa querida Maíse Braga, palestrante querida aqui do Distrito Federal. Convidamos também nosso amigo querido Saulo César, palestrante também, que agora está morando em São Paulo, mas sempre está aqui conosco. Convidamos Geraldo Campetti, que é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E convidamos o jornalista e escritor Marcel Souto Maior, que com certeza é o biógrafo do nosso querido Chico Xavier, na minha opinião, a melhor biografia já feita pelo nosso querido Chico. Inclusive, viu, Marcel? Eu fui lá tentar comprar porque eu dei meu livro, está esgotado, não tem mais. Temos que tentar ver isso aí, né? Tá, muito obrigada. Então agora, para começar esse momento tão mágico e tão importante para todos nós, a gente cede a palavra para o Saulo. Você quer ficar aqui? Você que sabe, aqui você que manda. A gente lembra que o Saulo teve uma convivência de 30 anos com o nosso querido Chico, não é isso, Saulo? Então, são várias histórias, com certeza, muito emocionantes. Se você quiser ficar aqui, você pode ficar à vontade. Tudo bem. Vou tomar teu lugar aqui, não tem problema? O lugar é seu. O lugar é seu. Deixa eu só ver se esse microfone... Esse microfone está funcionando? Eu vou mostrar umas imagens. Esse aqui é o foco. Eu não posso mostrar para a live. Mas eu vou mostrar. As imagens? É porque ela vai soltar de lá, porque eles não conseguiram com a minha caneta soltar. Pessoal, eu vou pedir ajuda do pessoal da técnica. Como é que a gente pode fazer para soltar? É lá? Quando ele quiser soltar, ele solta?
Olá, olha só, é aquela ali, não é isso? É. Abaixa as luzes só para a gente ter uma ideia de como vai ficar, por gentileza. Tem como baixar as luzes aqui? Tá bom, tá bom. Tá bom? Você quer mais alguma coisa? A todos vocês, o que desejamos é que estejam com Deus e em paz. Em paz nesse momento de muita reflexão, de muita união, de muita fraternidade e, como um modesto repórter, carregando nas costas 63 anos de jornalismo, posso afirmar aos senhores que de tantas e tantas emoções que vivemos em toda a nossa vida profissional nesses 63 anos, sem dúvida nenhuma, a série de reportagens com o nosso Chico Xavier foi a pauta mais importante da minha vida profissional, depois de ter ouvido tantas e tantas grandes personalidades estrangeiras e brasileiras e focalizado grandes acontecimentos na nossa história do Brasil. Obrigado. E fico sempre diante de personalidades como essa, dos amigos que aqui estão, que vão nos dar o privilégio. Aliás, tem um xará Saulo, tem esse moço Campete que aqui está, que é um extraordinário trabalhador. Aqui a nossa companheira, perdoe, não lhe trouxe o nome, né? E eu fico feliz quando eu vejo a jovem guarda, vou chamar a jovem guarda do jornalismo, despontando com dignidade, com respeito à notícia, trazendo sempre a boa informação. Apesar dos cabelos brancos, Marcel Sotomayor faz parte, no meu entender, da juventude do jornalismo brasileiro. A ele também muito obrigado e os parabéns pelo extraordinário trabalho de divulgação que faz também da doutrina espírita através de todos os seus trabalhos esses que até foram para o cinema. O que eu faço nesses anos todos sobre o nosso Chico Xavier é apenas, eu vivo assim o trabalho que eu costumo dizer que repórter conta história. E essa é uma das histórias mais gratificantes da minha vida profissional, como tive a oportunidade de dizer aos senhores. Nosso Chico, eu começo por explicar rapidamente por que esse título. Durante mais de 30 anos que convivi com Chico Xavier, indo aos mais diferentes pontos do país, e tendo vivido com ele as experiências da primeira grande entrevista de 1968, que agora no próximo dia 2 de maio vamos completar 50 anos da sua realização, e este pinga-fogo sobre o qual a nossa querida apresentadora já adiantou um pouco ou bastante da história de como eu consegui levar o Chico Xavier ao programa Pinga-Fogo, e no próximo mês de julho estará completando 48 anos. E os colegas que estão mais ligados ao jornalismo, o Marcel é um dos companheiros que eu posso citar, sabe que normalmente a notícia, eu pelo menos entendo assim, a notícia tem uma vida muito curta. O grande acontecimento no momento é a catástrofe em alguma parte do mundo. Daqui a 2 dias é a deposição, o grande acontecimento é a deposição de um presidente, uma revolução em outro lugar ou uma conquista na nossa ciência que passa a ser o grande destaque a notícia. A notícia de Chico Xavier, principalmente com o Pinga-Fogo, eu estou diante dos senhores e creio que essa sensação, todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, podem afirmar entre si, creio que essa mesma situação que eu costumo citar. Parece que este programa foi feito o mês passado. Parece que a população brasileira, para usar a linguagem dos jovens, curtiu 3 horas e 20 minutos num programa e mais 4 horas e 10 minutos no outro, um trabalho que está perpetuado no livro que lançamos em 2010 pela Intervidas, editora, e que bem antes, em 2006,
o dia da morte de Chico Xavier, no dia 30 de junho de 2006, lá em Pedro Leopoldo, na praça que tem o seu próprio nome, nós lançamos o DVD com a íntegra desses dois programas. E repito, o Pinga Fogo não é um programa do passado. O Pinga Fogo definitivamente é o programa da história do jornalismo brasileiro e, como diz o grande professor, extraordinário, humano e grande trabalhador espírita Divaldo Pereira Franco, ele nos deu a honra de dizer, está nos extras do nosso DVD, do Pinga Fogo, que o espiritismo no Brasil é antes e depois do Pinga Fogo. Obrigado, Divaldo, por essa lembrança e por essa imagem. Nada mais fiz do que cumprir o dever. E aquilo que creio que é que o jornalismo deveria ou deverá continuar fazendo, prestando serviço e conseguir trazer para o público não espírita, Chico Xavier, num ano que o Brasil, mais do que hoje, ostentava o título de maior nação católica do mundo, sem dúvida nenhuma, me parece que nós podemos sempre comemorar como um grande feito jornalístico, não de um repórter, mas da imprensa brasileira. Vamos então, como eu sou apenas um contador de história, por algum problema técnico, eu não posso comandar daqui os nossos slides, vou pedir que os amigos da técnica comecem a nos mostrar. Esse primeiro slide tem apenas a finalidade de mostrar algumas imagens de Chico Xavier, mas despertando principalmente para a primeira, que é a imagem de Chico Xavier aos 20, a primeira fotografia, para quem está olhando do lado esquerdo, de 1927. Exatamente dia 8 de julho de 1927, por isso daqui a 2 meses, no próximo mês de julho, estaremos completando 92 anos do primeiro trabalho jornalístico de Chico, que, como todos sabem, foi contido em 17 páginas, assinado por vários espíritos, e não existe nenhum registro visual desse trabalho, porque o Chico recebeu a ordem de destruir todas aquelas 17 páginas daquela sua primeira entrevista. Vamos ao segundo. A pergunta que constantemente eu respondo está ligada a esse moço que está aí. Davi Nasser, um dos maiores jornalistas da história do jornalismo brasileiro. Davi Nasser e Jean Manzon representaram a maior dupla de jornalistas até hoje conhecida da grande revista O Cruzeiro, e essa dupla até hoje é conhecida por toda a imprensa brasileira. Em 1961 eu já havia cumprido 5 anos de trabalho de rádio. Eu era um repórter desde 1956. Em 61, pela repercussão do trabalho meu, modéstia à parte, pela seriedade que se aplicava na reportagem de rádio, pela repercussão do que nós fazíamos no sentido positivo, Davi Nasser me convidou para participar com ele de um programa chamado As Grandes Reportagens da TV Tupi do Rio. E um dia, ao final de um desses programas, me deu um conselho dentro do qual falou pela primeira vez, e eu pela primeira vez ouvi falar o nome de Chico Xavier. Serei bem simples na explicação. Davi me disse: Saulo, quando você fizer você é jovem, é intrépido, veja o seu jeito de trabalhar. Quando você fizer alguma reportagem que envolva pessoas ou entidades, tenha muito cuidado para não incorrer em erros, como eu incorri em 1944, falando de um homem bom, humano, chamado Chico Xavier, o que não devia. Carrego esse remorso e não tenho coragem de a ele pedir perdão. Esse moço faleceu em 1980, deixando registrada essa história. Foi exatamente por Davi Nasser que eu ouvi falar a primeira vez em Chico Xavier. E aí fiquei, e o Marcel, que é jornalista como eu, conhece bem a expectativa, eu fiquei com aquele nome na cabeça, de quando vez eu lembrava, Davi Nasser me falou do Chico Xavier, disse que é um cidadão que mora no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Pedro Leopoldo. O tempo correu, em 1964 eu dirigi a Rádio Marinque Veiga no Rio de Janeiro, nunca fiz política, nunca fui filiado em nenhum partido político, mas como repórter atrevido, que era no meu esquema de trabalho, incomodava muita gente. E alguns inimigos desconhecidos se aproveitaram da situação e eu corri graves riscos de vida, tive que sair do Brasil, me asilei no Uruguai, voltei clandestino para o Brasil,
Estive 1 ano e meio preso e sofri muito durante o regime militar por crime que eu não havia cometido. Entretanto, até hoje eu agradeço os militares que com isto, quando saí da cadeia em junho de 1966, tive o desprazer, a tristeza de saber que eu estava proibido do exercício da profissão no Rio de Janeiro. As emissoras estavam proibidas de me contratar. A conselho do meu advogado, me mudei para São Paulo e no mês de agosto eu comecei a trabalhar na TV Tupi exatamente de 1966, na Tupi de São Paulo. E ali, em São Paulo, comecei a ouvir falar muito mais do nome de Chico Xavier, em show de Roberto Carlos, em programas de entrevistas ou em eventos de benemerência ao lado de Hebe Camargo e tantas outras pessoas, as suas palestras, enfim, a presença constante de Chico Xavier. Lutei como repórter, que tinha obrigação de lutar pela boa notícia, insisti e depois de alguns meses, de quase 6 meses, diretores de uma grande obra espírita chamada Instituto Américo Bairral, na cidade de Itapira, é onde até hoje o Espiritismo faz a maior obra no campo da psiquiatria. Dr. José Carlos Ferraz, em homenagem à sua memória, falo aqui o seu nome e agradeço. Me aproximou de Chico Xavier e depois de vários meses levando recados meus para Chico Xavier, um dia ele me surpreendeu em 1968 dizendo: Saulo, o Chico está vendo a sua reportagem, está gostando do seu trabalho. Quando você, vamos ao próximo, quando você tiver tempo, vá ao Uberaba que ele quer conversar com você. No dia 1º de maio caminhava para Uberaba, no dia 2 de maio a reportagem que acabo de comentar com os senhores foi realizada. Vamos ao próximo slide. Em 1968, o próximo, e aí está o grande prêmio que qualquer um repórter gostaria de ter recebido. Ouvindo aquelas palavras de Davi Inácio, tendo essa aproximação de Chico Xavier em São Paulo, mas sem poder abordá-lo, finalmente cheguei à sua casa, aí às dependências da Comunhão Espírita Cristã, e durante várias horas conversei com Chico Xavier na sala, ou melhor, no lugar onde mais ele gostava de conversar com algumas pessoas, na cozinha, saboreando os quitutes que só ele sabia fazer. E depois de algumas horas, Chico me disse, usou uma frase que até hoje eu não tenho a menor ideia da sua tradução. Ele segurou minha mão, olhou sério para mim e disse: você é quem eu pensava. Vá buscar seus coleguinhas, e apontou para o lado esquerdo da posição que estávamos. Vá buscar seus coleguinhas e vamos fazer a reportagem que você quer. Esses coleguinhas, sem que ninguém soubesse, eram 9 técnicos com um caminhão de externa. Era um furgão para conseguir fazer uma reportagem desta. Era um furgão que operava com 3 câmeras que levavam de 20 a 30 minutos para o aquecimento das suas válvulas para poder começar a gravar. E eu tomei um susto quando o Chico apontou para a posição onde estavam os colegas, a 2 ou 3 quilômetros da sua casa, num hotel onde ninguém sabia, muito menos Chico. E horas depois disso, estou eu ali ao lado de Chico Xavier. Dessa primeira foto é do nosso primeiro contato, e na sequência, a dona Dalva Rodrigues Alves, recém-falecida, presidente da Comunhão Espírita Cristã, que acompanhou a nossa entrevista, e vejo os senhores a candura, o respeito e a concentração de Chico, me permitindo livremente que fizesse a apresentação da sua primeira entrevista na televisão brasileira, onde pela primeira vez ele psicografou uma mensagem. Dias depois voltei ao Uberaba e ele gravou uma outra gravação que está aí. Gravou uma outra entrevista que os senhores encontram no DVD Saulo Gomes, entrevista a Chico Xavier em 1968, quando ele fala da emoção que teve, dizendo: eu não tinha a menor ideia como é que meu corpo ficava quando eu psicografava. E agora sei como é esse movimento e essa emoção. Vamos ao próximo. Essa gravação, essa fotografia que está ao lado esquerdo, exatamente retrata essa entrevista que acabo de referir de Chico Xavier, quando eu fui a Uberaba entrevistá-lo, e ele falou da emoção de ver o sucesso da sua primeira entrevista, das reprises que a Tupi já havia passado, levado ao ar, mas principalmente
quando Chico me revela que era a emoção dele ter se visto pela primeira vez psicografando uma mensagem. Vamos ao próximo. Eu vou procurar sintetizar. A repercussão foi de tal ordem que todos os grandes jornais associados, horas depois ou dias depois, deu várias e várias entrevistas, reportagens, e começou a repercutir aquela primeira entrevista que era um grande feito jornalístico dos diários associados. Esta matéria aqui está, por exemplo, é matéria publicada no Diário da Noite, quando anunciava a entrada no ar do primeiro programa gravado, e dias depois a repercussão do trabalho publicado no mesmo jornal. Vamos ao próximo. Observe, senhores, esta fotografia do Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba. A obra existe até hoje, está lá num bairro dos mais pobres daquela época, chamado Bairro da Abadia, lá no Rio Uberaba. O Chico sempre pediu muita coisa para todos, nunca nada para ele. E ele, conversando comigo depois dessa primeira entrevista, ele de repente me surpreendeu dizendo: Saulo, você conhece o Fogo Selvagem? Conhece a Aparecida? Não, eu já ouvi falar dessa senhora, parece que ela esteve num programa da Hebe Camargo, mas não lembro muito, Chico. Então, tenta, vai lá, você é uma pessoa boa que eu já vi, vai lá dar uma ajudinha para Aparecida. E essa ajudinha, em síntese, sem muitas delongas, representou uma campanha inédita em todo o Brasil em favor do Hospital do Fogo Selvagem, que durou 16 dias. E 16 dias depois, numa tarde memorável, nós chegamos com 23 caminhões carregados com doação de tudo que esse hospital precisava, desde a montagem de aparelhos para odontologia, de muitos presentes, muita roupa de cama, enfim. Nós conseguimos ver em poucos meses montado um hospital moderno para assistir 108 doentes que eram enjeitados, esquecidos e que viviam sem amor de quem quer que seja, tendo amor apenas de Aparecida Conceição Ferreira. Foi a ajudinha que Chico Xavier me pediu, que felizmente pudemos atender. Vamos ao próximo. Essa fotografia teve uma importância muito grande. Os doentes de fogo selvagem, pelo aspecto, infelizmente, pelo mau cheiro que exala o corpo daqueles doentes, principalmente quando estão em crise, não conseguia nenhuma criança estudar em nenhuma escola, eles não eram aceitos em nenhum hospital, em nenhum local, eles só tinham o carinho e o amor de Aparecida Conceição Ferreira. Foi o primeiro hospital no Brasil que, autorizado pelos Ministérios da Cultura e da Educação, teve instalado em suas dependências a primeira escola dentro de um hospital no Brasil. E eu tive o privilégio, com a minha mulher, minha companheira que aqui está, com a minha sogra e minha filha caçula, de, no ano seguinte, ir àquele local entregar os primeiros diplomas a essas crianças com a presença de Chico Xavier. Algumas delas são hoje médicos, enfermeiros, odontólogos, advogados, enfim, todos casados e já com filhos, e que organizaram a sua vida depois de passar os agruras de uma doença como essa, e que, graças ao pedido de Chico e o amor de Aparecida Conceição Ferreira, são hoje pessoas reconhecidas como seres humanos no Brasil. Vamos ao próximo. O Marcel, companheiro, sabe que nem tudo são flores na vida do repórter. Com uma semana desta campanha, para explicar aos senhores rapidamente o que corresponde a essa psicografia que está assinada por Emanuel. Quando tinha uma semana de campanha, eu fui chamado pela direção da associada, elogiando o trabalho e dizendo: Saulo, parabéns pelo trabalho, já ajudamos muito aquele povo de Uberaba, mas está um tumulto na nossa programação, o departamento comercial está tendo problemas, está reclamando, você hoje à noite está aqui a ordem de serviço. Você agradece ao público e encerra a campanha. Esperneei, chorei, protestei, falei da necessidade que nós tínhamos de manter aquela campanha, porque nós sentimos, e eu recebia recados de muitas e muitas empresas que queriam colaborar ainda naqueles dias.
E revoltado, eu tive uma atitude que está comprovada através dos documentos que estarei publicando brevemente num outro trabalho nosso. Cheguei ao ar à noite, às 11h30 da noite, com a ordem de pagamento, com a ordem para tirar aquele programa do ar, encerrar a campanha. Me revoltei, pensei rapidamente, disse: vou jogar meu emprego fora, mas vou ajudar a salvar aquela gente. E disse como se estivesse simulando estar lendo a ordem de serviço. Eu digo: acabo de receber um comunicado da direção associada, diante da importância, da necessidade daqueles seres humanos em Uberaba e diante do sucesso e do interesse de muita gente em ajudar o Fogo Selvagem, a direção da emissora associada determinou que eu continue com a campanha durante mais uma semana. Perdi o emprego. No dia seguinte, estava eu nas dependências da Tupi, aguardando a ordem, o comunicado de demissão por justa causa do departamento do pessoal. Chega um emissário de Uberaba com um envelope contendo esta mensagem: os senhores verão, está publicado no livro que acabamos de lançar, que está aqui em lançamento, nesse grande evento, com as letras de Chico. Ali está: na noite de 5 de junho de 1968, às 21h45, diante da dificuldade que o repórter Saulo Gomes está encontrando na sua campanha para o Hospital do Fogo Selvagem, recebemos de Emanuel a mensagem a ele endereçada, prometendo ajudá-lo para que a campanha prossiga e seja vitoriosa. Com este documento, na sequência, o diretor-presidente dos Diários Associados, Edmundo Monteiro, mandou uma ordem de serviço, que estou publicando também o facsímile neste livro que aí está, que estamos lançando atualmente, chamado Nosso Chico, dizendo: Cassiano, a campanha do Fogo Selvagem é necessária, é importante, dê espaço para o Saulo Gomes prosseguir a campanha. Resultado, eu contei há pouco, senhores, 23 caminhões com doações de todo jeito, ajudando, confortando o texto, que ele é um pouco grande, mas aí dizendo que nem mesmo a extraordinária e tradicional festa do Zebu teve tanta repercussão, e alguma daquelas festas superou em qualidade, movimento e de pessoas a festa que foi feita em Uberaba, quando uma fila de 32 carros e caminhões da divisa de São Paulo até o hospital onde estava instalado o Hospital do Fogo Selvagem, fazendo uma fila interminável de pessoas que queriam agradecer a nossa equipe, abraçar os nossos companheiros, abraçar a todos nós por tudo aquilo que pudemos fazer em favor da campanha do Hospital do Fogo Selvagem. Muito obrigado aos companheiros de imprensa da cidade de Uberaba que deixaram esse registro sobre o nosso trabalho. Vamos ao próximo. Por que Silvio Santos e Chico Xavier está nesse instante aí sendo mostrado aos senhores? A repercussão do primeiro programa Folha e Tal Ordem, que toda chamada grande imprensa, e aí está a importância do jornalismo sadio, jornalismo verdade, jornalismo honesto, foi tão grande a repercussão daquele trabalho, da primeira entrevista de 1968, que os chamados órgãos de imprensa, todos os jornais, revistas, programas de várias emissoras concorrentes da Tupi, convidavam Chico Xavier para estar no programa, em programas diversos, e o Chico me pedia que o acompanhasse. E dentre esses, mostro aos senhores como demonstração da importância do evento, Silvio Santos fazia naquela época o programa de maior audiência na TV Tupi, Cidade contra Cidade. Era o encontro de Uberaba com São José do Rio Preto. E o Chico, a meu pedido, me acompanhou e fomos ao programa porque houve um apelo do próprio Silvio Santos para que o Chico Xavier estivesse no programa. Resultado, a vitória de Uberaba com a presença de Chico, que conseguiu a nota maior para o programa, é que a cidade recebeu o seu grande presente naquela época, que era uma ambulância. Vejo, os senhores, a importância do trabalho e até onde a divulgação do espiritismo através do trabalho de Chico Xavier chegou, inclusive a programas populares como o de Silvio Santos, Gugu e tantos outros, Hebe Camargo e tantas outras pessoas. Vamos ao próximo.
Essa foto, eu creio que ela é de importância fantástica. Sobre essa foto, sobre esse evento, a revista Veja, numa edição logo após o Pinga Fogo, faz um comentário interessante numa matéria quando diz que o maior espetáculo da televisão naquele ano foi o programa Pinga Fogo com Chico Xavier, e que não era nenhum popstar que estava naquele palco. Era um mineiro simples de Uberaba que estava no centro do palco da TV Tupi. Um auditório superlotado, com pessoas em pé pela primeira vez, com pessoas sentadas no chão. A plateia que está de costas para as câmeras são diretores de entidades espíritas, jornalistas e artistas convidados. E ali estão as duas equipes de entrevistadores. Os senhores têm nomes ali como João de Escatimburgo, que era um grande líder católico, autor de alguns livros espíritas, membro da Academia Brasileira de Letras. Nós temos apenas um espírita participando na bancada de entrevistadores, que quando consegui fazer, não conto detalhes que já foi contado pela nossa excelente apresentadora, quando consegui furar a barreira e levar Chico Xavier ao Pinga Fogo, a primeira coisa que eu ouvi de um dos diretores: Saulo, já que nós vamos brigar com a igreja, não vamos brigar com o espiritismo, traga só entrevistadores espíritas. Eu digo, não, o nosso jornalismo é verdadeiro e o Chico não está preocupado com quem vai entrevistá-lo e o que lhe vão perguntar. Por isso nós temos ali Reale Júnior, um dos maiores repórteres da época, nós temos Freitas Nobres no outro programa, apenas um entrevistador espírita em cada um dos dois programas. E os demais nós temos aí evangélico, ateu, repórter indiferente, repórter que estava afim de desmoralizar Chico e o próprio programa. Enfim, nós tivemos todas as tendências de pensamento neste programa. E o resultado foi há pouco citado, não preciso repetir, os 75% de Ibope num programa de televisão, tendo Chico Xavier como nosso grande personagem, e história essa que até hoje podemos contar aos senhores. Vamos ao próximo. Pela primeira vez, um programa de televisão brasileiro foi levado ao exterior. Com a grande repercussão do programa Pinga Fogo, o jornal Diário da Noite e o Diário de São Paulo fizeram uma edição especial, graças ao grande interesse do público, publicando a íntegra dos dois programas. Esse jornal chegou às bancas por volta de 6 da manhã, às 14 horas já havia esgotado, pela primeira vez, uma edição dos dois jornais históricos de São Paulo. E a revista O Moto, cuja foto está do outro lado, numa tradução em Esperanto, feita por um professor de Esperanto, que era ligado à Federação Espírita Brasileira, teve a oportunidade de colocar na edição de agosto de 1971, a revista O Moto, distribuída em 71 países, publicou a íntegra do programa Pinga Fogo no Japão. Isto é muito importante para a ampliação e divulgação do espiritismo. Vamos ao próximo. Chico, em 1968, após o sucesso do primeiro programa, recebeu o primeiro título de cidadania de Uberaba. E somente em fevereiro de 1972, quase 2 meses depois do programa Pinga Fogo, a cidade de Ribeirão Preto, pela primeira vez num grande ginásio da cidade chamado Cava do Bosque, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Ribeirão Preto para entregar o título de cidadania daquela cidade a Chico Xavier, 2 meses depois do Pinga Fogo. E a partir daí, em torno de 70 cidades brasileiras outorgaram o título de cidadão. Dentre essas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e muitas outras cidades. Homenagens merecidas ao nosso Chico Xavier. Vamos ao próximo. Creio que muitos dos senhores aqui tenham lido, muitas e muitas vezes, o grande escândalo e o processo iniciado entre 35 e 38, 1938, pela Federação Espírita, pela família de Humberto de Campos contra a Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier.
o assunto foi rumoroso e só em 1944 a Justiça determinou arquivar aquele processo, tirando Chico de qualquer situação de dificuldade perante a Justiça e a própria Federação Espírita Brasileira. Quase 50 anos depois, eu tive um encontro com Humberto de Campos Filhos, advogado militante de São Paulo, e conversando com ele, disse: Humberto, no dia X estarei, 1991, estarei no Centro União, lá no Jabaquara, do casal Nena e Francisco Galves, que durante mais de 40 anos hospedava Chico em São Paulo. Estarei lá, Humberto, para apresentar, serei o mestre de cerimônia das novas instalações que serão inauguradas naquele centro. Queria que você me acompanhasse para dar um abraço de Chico Xavier. Aí está, depois de quase 50 anos, a emoção de Humberto de Campos Filho abraçando e, em nome de sua família, pedindo perdão a Chico Xavier. A imprensa sadia pode fazer isso. Vamos ao próximo. 4, 5 anos depois, e não quero ter o desprazer nem levar o senhor de saber por que eu não estive no enterro de Chico. As proibições surgiram em várias oportunidades. Até o casal e outras pessoas ligadas ao Chico foram proibidas de entrar em sua casa por uma pessoa a ele muito ligada, que Deus o perdoe, na cidade de Uberaba. E depois de tanto constrangimento, eu não pude estar no enterro de Chico Xavier. E 4 anos depois, mais ou menos 4 anos depois, fui visitá-lo nesse mausoléu, que é uma obra técnica monumental, uma obra artística, melhor dizendo, monumental, feita por Godoy, um grande trabalhador espírita lá em São Paulo. Vamos ao próximo. Detalhe, é o túmulo mais visitado em Uberaba durante o ano inteiro, durante todos esses anos. Marcel Sotomayor, esse jovem extraordinário que eu tenho o privilégio de ser companheiro e de acompanhar o seu trabalho, a sua obra, foi um dos jornalistas que soube também respeitar o Chico e a doutrina, fazendo com muita dignidade e respeito os trabalhos que publicou. E um deles, se não me engano, o primeiro, foram as vidas de Chico Xavier. A editora Planeta era sua editora, né? A editora Planeta negociou os direitos, não sei de que forma foi, para que essa história fosse levada para o cinema. Eu tenho um companheiro que está ali à direita, Daniel Filho, produtor do filme Chico Xavier, o filme. Ele conta, de forma até muito interessante, que está no livro Nosso Chico, como nós começamos juntos a trabalhar no Rio de Janeiro como repórter de rua em cobertura de carnaval. E aí conta as histórias nossas, desde jovem que nós nos conhecemos e trabalhamos juntos. Ele ateu, Nelson Xavier, que viveu o papel de Chico Xavier, ateu, e assim alguns outros que estavam em sua equipe. Alguém lembrou a ele o seguinte, ele disse assim: eu tenho um texto do Marcel, um texto maravilhoso, eu estou com a incumbência de fazer a vida de Chico Xavier. Marcel deve lembrar disso, mas eu não sei por onde começar. Ele teve até dúvida se ele chegaria a bom termo a execução do filme. Alguém lembrou a ele que havia o Pinga-Fogo com o Chico Xavier. Felizmente Marcel sabe disso. Durante não sei quanto tempo, um mês ou 2 ou pouco menos, técnicos, diretores e artistas assistiram o Pinga-Fogo. E o Daniel nos premiou, dizendo que, inclusive, que foi a expressão dele, né, Marcel? O fio condutor da história que ele pôde levar de Chico Xavier para a televisão e mudou a sua vida, como mudou a vida de Nelson Xavier. E o filme, Chico Xavier, o filme, é uma homenagem ao trabalho desse moço que está, Marcel Sotomayor, mas também uma homenagem, e agradeço ao Pinga-Fogo, à Tupi e aos colegas e amigos que nos ajudaram a levar aquela empreitada até o fim. É a coroação do nosso trabalho. Nós saímos da televisão para os jornais, da rádio para as outras rádios, para os jornais, e fomos até chegar a um dos recordes de bilheteria, é sem dúvida nenhuma Chico Xavier, o filme. Ainda há pouco tive a alegria de ouvir aqui um casal dizendo que ontem chegou em casa e assistiu no canal 650, estava lá
sendo projetado o filme. E lá estava o Paulo Goulart fazendo o Saulo. Muito obrigado, amigos. Vamos ao próximo. Foi de tal ordem o respeito, o carinho de Daniel e de toda a sua equipe, que até o logotipo do Pinga Fogo os senhores têm ali. Esse estúdio, se não me engano, foi montado na sede da Associação Brasileira de Imprensa do Rio. Foram vários locais onde essa filmagem ocorreu, inclusive Uberaba. A foto que eu mostrei há pouco, quando eu estou com Daniel, com Nelson Xavier, ela foi realizada no dia 9, foi realizada em agosto de 2009, foi realizada lá em Uberaba, na Casa da Prece e também na Casa da Sopa. Fui àquele local e é por isso que eu estou naquela fotografia, a convite de Daniel, para assistir o final dessa filmagem que resultou do grande filme que está hoje na televisão, aliás, no cinema brasileiro. Vamos ao próximo. Aí a capa é a chamada exatamente de um outro filme extraordinário chamado As Mães de Chico Xavier, sobre o qual depois fui convidado a escrever o livro As Mães de Chico Xavier. Enquanto no cinema está retratada a vida de 3 mães que, de forma trágica, perderam seus filhos e encontraram alento através das mensagens de Chico Xavier, neste livro eu tive a oportunidade de entrevistar 7 mães. São histórias humanas, de superação e de conforto que eu sugiro aos senhores conhecer no livro que retrata os bastidores desse filme e conta um pouco mais dessas histórias humanas. Vamos ao próximo. Eu não vou me estender muito, mas quero só chamar a atenção dos senhores e pedir um pouquinho mais de tempo nesse trabalho que está. Em maio de 1975, Chico Xavier deixou uma carta ausentando-se, saindo da comunhão espírita cristã. Não contou os detalhes verdadeiros, alegou problemas de saúde, tinha motivos para saber preservar, inclusive o seu grupo de trabalho, mas ele, de tanto insistir que ele deveria aceitar a senhora Consuelo Caiado, uma grande fazendeira em Goiás, tia do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, uma que ofereceu a ele, deu a ele de presente 100 alqueires, uma fazenda de 100 alqueires, um pedaço de terra de 100 alqueires na cidade de Goiás Velha, antiga capital de Goiás. Chico, contrariado, aceitou receber aquela terra. Antes disto acontecer, fez uma carta se despedindo da comunhão espírita cristã. E a todos surpreendeu quando ele foi ao cartório com um advogado na cidade de Goiás Velho, que recebeu a escritura desta doação no mesmo instante. O mesmo escrivão, a pedido dele, surpreendeu os presentes. Chico fez uma outra, ele mesmo fez a doação, assinando uma escritura doando metade desta fazenda para a comunhão espírita cristã, da qual ele havia se ausentado. E a outra metade ele entregou à senhora Consuelo Caiado, e dizendo: quero que a senhora e esse grupo de trabalho construam aqui na cidade de Goiás Velho o Lar Fraternidade, para assistir crianças pobres dessa região. Essa vontade de Chico nunca foi realizada. Participando em Goiânia, com a minha mulher e outros amigos, em 2012, durante o Carnaval, no Congresso Espírita de Goiás, escolhemos o dia de segunda-feira de Carnaval para ir àquela cidade. E na cidade de Goiás Velho, levei a entidade a qual Chico havia feito aquela doação, o Lar São José, levei esta carta de Chico Xavier. E horas depois desse contato, aquelas irmãs dominicanas, levadas por nós, estavam visitando as dependências do Centro Espírita Chico Xavier. E horas depois, a irmã Eliene, que era a presidente daquela instituição, uma irmã dominicana, disse: seu Saulo, quero que o senhor viaje com uma notícia. O bispo de Goiás, consultado por mim, autorizou e estou pedindo a direção da minha instituição, os dominicanos na França, também uma autorização. Nós vamos construir
atendendo o que Chico Xavier nesta carta, nós vamos fazer lá dentro das dependências do Lar São José, o Lar Fraternidade. Hoje, 380 crianças estão sendo assistidas. A obra, com o nome de Lar Fraternidade, foi inaugurada em 29 de maio de 2012. E ali os senhores têm uma faixa estendida naquele local onde diretores da Federação Espírita Brasileira, pela primeira vez, reuniram-se dentro de uma obra católica no Lar São José, e lá eles fizeram uma tarde de autógrafos e uma tarde de palestras. E a confraternização entre católicos e espíritas passou a ocorrer a partir daquele instante. A instituição existe, a sede naquele mesmo local, e é a primeira entidade que se conhece de católicos e espíritas unidos numa obra social. A presidência da instituição, por eleição e determinação dos seus dirigentes, é da Fernanda, uma líder, uma trabalhadora espírita, e a vice-presidência é da senhora, da irmã Eliene, que é uma dominicana. Portanto, o final deste livro, estou contando aí do nosso Chico, como tudo isto aconteceu, com documentos e provas, e para finalizar, e principalmente com a carta de agradecimento assinada pelo bispo de Goiás, Dom Tomás Balduino, que diz em determinado momento da carta, e eu estou reproduzindo o facsímile desta carta neste livro: Senhor Chico Xavier, estou lhe agradecendo pela atitude que o senhor teve de doar uma terra para uma instituição católica, sabendo que ela é presidida por um bispo católico. Senhor Chico Xavier, dito pelo bispo Tomás Balduino, esse seu ato é um ato ecumênico que eu pretendo seguir. Leio a carta no livro, porque isso é um documento importante, de 1982. Vamos ao próximo. Eu esqueci de um detalhe, ali que estamos ali, embaixo daquela fotografia de Chico, é a irmã Eliene e o doutor Paulo Henrique, que era o promotor da cidade, que era o presidente do Centro Espírita Chico Xavier. Portanto, essa foto, obrigado por ter voltado, essa foto, os senhores estão vendo lá, Centro Espírita Chico Xavier, à direita é o presidente da instituição, e ali, entre eu e ele, está a irmã Eliane, a vice-presidente do Lar Fraternidade. Sonho de Chico Xavier realizado 37 anos depois. Quem for a Goiás Velho, quem viajar a Goiás, faça uma visita à obra, porque vale a pena ver uma obra dessa inspirada por Chico Xavier. Vamos ao próximo. Eu vou ser o mais rápido possível, mas esses são alguns dos grandes prêmios que o Chico recebeu. Então, além da medalha, em 1999, da medalha instituída, em sua homenagem, chamada Medalha da Paz Chico Xavier, já tive o privilégio de recebê-la, inclusive com outros amigos. Nós temos ali alguns prêmios importantes, inclusive o Mineiro do Século, foi uma promoção da TV Globo, e o curioso que aquela reportagem... Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. 18 horas, hora de recolhimento espírita. Essa reportagem foi feita para a escolha do maior, de um brasileiro ilustre de todos os tempos, não do maior de todos os tempos, de um brasileiro ilustre de todos os tempos. E apenas nome de artistas e autoridades famosas e jogadores de futebol faziam parte daquela lista para escolha pela internet. Um júri especial presidido por Fernando Henrique Cardoso tinha a incumbência de escolher um brasileiro político, escolheu Rui Barbosa. A surpresa na apuração, que Chico Xavier não era citado naquela lista, entretanto teve mais de 40% da votação sozinho, por isso ele está nessa premiação de 2006. E assim vão as demais premiações, aquele busto de 2008, inaugurado pela Prefeitura de Uberaba, de frente à Casa da Prece. À esquerda, num ato da época do vice-presidente da República, quando Lula estava ausente do país numa viagem a serviço, foi inaugurado o trecho 050 da rodovia que vai de Uberaba até Uberlândia. É uma estrada federal que tem o nome de Chico Xavier. Além de escolas, ruas,
colégios em vários pontos do país, muitas praças com seu nome, enfim. E algumas outras homenagens, como foi da Casa da Moeda em 2010, cunhando aquela medalha, como foi o Marcel, foi um dos companheiros que esteve comigo em Fortaleza no dia 9 de abril de 2010, para obliterarmos o selo, chama-se obliterar, quer dizer, carimbar o selo, em homenagem ao selo pelos centenários de nascimento de Chico Xavier. Homenagem do Corpo de Bombeiros, homenagem do governo brasileiro. Isso em 2010. Em 2012, finalmente, vou concluir aqui, gostaria de mostrar só umas imagens. O SBT de São Paulo me convidou para defender Chico Xavier num programa chamado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Vamos ao próximo. E eu expliquei à direção da emissora que essa responsabilidade era muito grande para ser embaixador de Chico Xavier, sem saber quais seriam os outros nomes que iriam disputar, mas eu disse a eles, seria muito mais seguro convidar alguém da FEB, da USE, de uma instituição espírita. E a direção do programa informou, não, Saulo, quem vai ser, o nome que vai ser colocado em votação popular no Brasil é o de Chico Xavier, o cidadão, o homem Chico Xavier. E todo o trabalho que nós vamos usar para a ilustração do que nós vamos mostrar sobre Chico Xavier é baseado no seu trabalho de televisão e também no seu livro e ainda nos DVDs que nós conhecemos produzidos por você sobre Chico Xavier. Por isso queremos você. Eu fui defendê-lo, não citarei todos os nomes, os senhores vão encontrar facilmente na publicação nossa, no próprio site do SBT, mas tivemos concorrentes sérios como Ayrton Senna, Irmã Dulce da Bahia, Pelé, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Getúlio Vargas, Tiradentes, Santos Dumont, enfim. O primeiro programa foi muito difícil, os senhores podem encontrar, inclusive, no próprio acervo Saulo Gomes, que está na internet, tem a íntegra desses 3 programas. Se os senhores entrarem lá na internet, vão encontrar Saulo Gomes Acervo, encontrarão esses 3 programas na íntegra. O primeiro com a Irmã Dulce da Bahia, uma extraordinária obra social deixada pelaquela freira, ganhamos o primeiro programa. No segundo, nós disputamos com Ayrton Senna. O terceiro, que foi o final, numa data histórica, no dia dos 208 anos de nascimento de Allan Kardec, quando nós tivemos a oportunidade, nos estúdios da TV do SBT em São Paulo, de apresentar o último programa, Chico Xavier, Princesa Isabel e Santos Dumont. O resultado, os senhores têm no slide que está aí um pouco mais adiante, 71,4% dos brasileiros espontaneamente pela internet votaram em Chico Xavier. A votação no Brasil ultrapassou 1.300.000 votos. E por isso, o título único, coroando o trabalho e as homenagens que Chico Xavier bem merece. Se estivesse aqui, não aceitaria tantas homenagens que estilo de vida. Chico Xavier é o maior brasileiro de todos os tempos, produto do trabalho de uma reportagem que eu mostro rapidamente. Essa cena é o primeiro programa no encontro de Chico Xavier. Quem defendeu a Irmã Dulce da Bahia foi o padre Antônio Maria. Essa aí foi a nossa primeira e muito apertada vitória no dia 1º de agosto de 2012. Vamos ao segundo. Essas são cenas do programa, o padre Antônio Maria e eu, ainda durante o debate. Vamos ao terceiro. Aí está Ernesto Rodrigues, é um grande jornalista, não sei se ainda é o diretor de jornalismo da Globo em Minas Gerais. Ele defendeu Ayrton Senna, ele que é autor de vários livros sobre Ayrton Senna. E a vitória foi esplendorosa, com mais de 60 pontos de votação, que Chico Xavier ganhando de Ayrton Senna. Praticamente impossível, um programa ao vivo, quando os senhores consultarem o programa vão entender o grau de dificuldade. E a partir daí, fomos para dia 3 de outubro, data consagrada às homenagens ao aniversário de nascimento de Allan Kardec, quando Chico Xavier ganhou, pelos números que acabei de citar aos senhores, o título de recebeu merecidamente do brasileiro
o maior reconhecimento de toda a sua história, o título de maior brasileiro de todos os tempos. Eu quero pedir licença aos senhores, com isso eu estou encerrando para não ir além do tempo, e eu vou só pedir um slide para falar desse último livro que aí está, o próximo. Essa é a torcida, vejo os senhores que não são mocinha no auditório, não. São pessoas encarnecidas torcendo por Chico Xavier. Essa fotografia, eu quero homenagear a Edna, aquela que fez essa fotografia. Essa é a torcida de Chico Xavier. Do outro lado, me deixando quase louco, estava a torcida de Ayrton Senna. Vamos ao próximo. Aí é o anúncio oficial de Carlos Nascimento, Chico Xavier, o nome escolhido, uma obra de todos os tempos. Vamos ao próximo. Aí estão os números que acabei de citar aos senhores, estaria a votação e a comemoração. Depois de velho, pela primeira vez eu estou publicamente, Marcelo, como diz vocês jovens, pagando um mico, dançando no palco do SBT. Esse programa da BBC de Londres, para que os senhores tenham uma ideia antes de concluir, é um programa que foi levado, esse programa foi levado em 23 países. Veio para o Brasil como o 24º país a apresentar os direitos comprados pelo SBT. Nomes, na França, ganhou Marechal de Gaulle, o maior francês de todos os tempos. Winston Churchill, na Inglaterra, o maior inglês de todos os tempos. O rei de Espanha, Dom Juan, o maior espanhol de todos os tempos. E assim foi. Salvador Allende, na América do Sul, o maior chileno de todos os tempos. E Chico Xavier, Leonardo da Vinci na Itália, e mais 20, são um total de 23 nomes. E hoje, na BBC de Londres, em seus estúdios, numa das maiores cadeias de rádio e televisão do mundo, está lá um quadro com 24 grandes personalidades do mundo, os maiores de cada um desses países, e dentre esses, o nosso médium, irmão, querido e amado Chico Xavier. Ele merece. Obrigado, desculpa tomar um pouco o tempo dos senhores, o tumulto, talvez na nossa colocação, mas eu não sou um palestrante, eu sou apenas um velho repórter cansado e idoso contando história. Mas contar uma história como esta é mais gratificante que tudo. É o maior prêmio que eu recebi, eu também fui premiado por Chico Xavier com a sua confiança, ganhando essa entrevista como a maior reportagem dos meus 63 anos de jornalismo. Paz para todos, Deus no coração de vocês e muito obrigado. A gente agradece, nosso querido Saulo. Pode se sentar, por gentileza, Saulo, pela generosidade de dividir conosco essa sua experiência tão grandiosa com o nosso amado Chico, né? Tão presente em nossos corações e em nossas mentes. E agradecer também, pode sentar, por favor, agradecer também por ter ajudado a divulgar a doutrina, por ter ajudado a divulgar o Chico Xavier, que a gente sabe que na nossa imprensa a pauta de religiosidade nem sempre é até fácil, né, Marcel? De tudo é uma alegria, eu nunca vou esquecer esse momento aqui, nunca. Acho que é um dos mais fortes, emocionantes para mim, estar com você aqui. Você é uma referência para a gente, para todos os jornalistas, sem dúvida nenhuma. A história do Espiritismo teria sido outra, se não fosse o Pinga Fogo. As vidas de Chico Xavier não teria existido, eu não teria escrito o livro se eu não tivesse revisitado tudo que você tinha feito antes de eu chegar ao mundo do Chico Xavier, porque eu cheguei 25 anos depois, né? Cheguei bem atrasado nesse mundo, era um mundo que já tinha sido desbravado pelo Saulo. Então para mim é muito emocionante. E eu estava pensando assim, que eu tenho um fato que é curiosíssimo nisso que o Saulo conta, porque assim, o Chico foi traumatizado com jornalistas, depois de ter sido retratado pelo Davi Nasser e o Jean Manzon, e não é coincidência, porque isso não, essa palavra não cabe aqui, mas é muito curioso o Davi Nasser ter levado Saulo e ter colocado aquele nome Chico Xavier na cabeça do Saulo, né, e ter provocado essa grande virada na trajetória do Chico, essa grande virada. E aí eu estou lembrando, essa reportagem do Cruzeiro, ela é
foi um trauma para o Chico enorme, porque era um Chico jovem, Pedro Leopoldo ainda, e o Jean Manzon e o Davi Nassi fingiram que eram jornalistas estrangeiros, enganaram o Chico, fizeram o Chico, o Jean Manzon era muito sedutor, o fotógrafo, fizeram o Chico posar em suposta psicografia, numa banheira dentro da casa, enfim, foi horrível. E aí tem uma história do Chico que é muito boa, que o Chico começou a chorar depois, quando viu a matéria, né, desesperado, ele começou a falar: Emmanuel, por quê? Como é que pode ter acontecido uma coisa dessas? Que coisa horrível, tal, e chorava. E o Emmanuel falou assim: ô Chico, calma, Jesus foi para a cruz, você foi só para cruzeiro, né? E é uma frase que de vez em quando eu me lembro, quando está tudo muito difícil para mim, eu falo: gente, Jesus foi para a cruz, você foi só para cruzeiro, né? Então essa história que o Saulo conta é uma história impressionante, né? Que é o Davi Nasser passando o bastão para o Saulo, e o Saulo colocando o Chico e o Espiritismo nesse mapa, e transformando e ajudando a transformar essa maior nação católica do mundo na maior nação espírita do mundo. Então, Saulo, você assim é uma referência fundamental para mim, é uma referência fundamental para todos os jornalistas, né, pela sua coragem, por essa energia totalmente jovem, porque o Saulo não parece que tem mais de 70 anos, e esse jovem de 70 anos, né, eu vou dizer que ele tem essa idade, mas é impressionante ver o Saulo com essa força toda. E aí eu me lembro de outra frase do Chico, que é: o trabalho, né, engrossa o fio da vida, o trabalho engrossa o fio da vida, e o Saulo é exemplo disso, né? E a companheira do Saulo, a Edna, também, né, sempre ali do lado dele, desde 68, né, Saulo? Não é? Do ano do Chico. Dia 2 agora, completamos 51. Eu completo 91 e 59 de matéria do Chico. Gente, 91 anos. Isso é uma coisa, é mágico, né? Então, isso só se faz com muito trabalho, com muita coragem, com muita generosidade. Muito bem. Eu vou pedir para a nossa querida Maíse, portanto, fazer uma pergunta para o Saulo. Eu nem preciso dizer a vocês que me convidaram para estar aqui, porque o pessoal da organização disse: a mesa está muito masculina. Mas a Renata já estava aqui, eu não precisava. Eu me lembro só que eu tinha 13 anos quando assisti o Pinga Fogo pela televisão. E foi a primeira vez que no dia seguinte você não tinha vergonha de dizer que você era espírita. Porque as pessoas vinham perguntar para você o que era o espiritismo. Meu Deus, mas aquele homem existe mesmo? Aquele Chico Xavier existe mesmo? E isso eu guardo até hoje, porque eu me lembro que, por ocasião da reportagem da revista Cruzeiro, minha avó paterna espírita me mostrava o exemplar da revista, indignada com o que tinha havido. Então eu sei que o Davi Nasser, que foi um grande jornalista, mas era uma pessoa que chutava as portas. Com muita inspiração, passou para o Saulo, esse homem meigo, que na verdade veio trazer a imagem real de Chico Xavier e dar orgulho para todos os espíritas, porque no início da década de 70, a doutrina espírita ainda era um mistério. As casas espíritas ainda eram vistas com extremo preconceito. Então, isso tudo mudou de verdade, quando o Chico aparece durante horas na televisão, dando respostas extraordinárias sobre absolutamente tudo. E aí as pessoas pensaram: meu Deus, mas é isso que é espiritismo? Isso é que foi extraordinário, porque hoje, com a distância do tempo, talvez vocês não tenham ideia do que significou naquele momento o que aconteceu, porque foi realmente uma descoberta no Brasil do que era realmente a doutrina espírita. E eu me lembrei em 76, quando o Chico esteve aqui, quando ele chegava em Brasília, ele viu Brasília chegando de carro, e ele viu uma cúpula de luz que ocupava Brasília. E Emmanuel disse a ele: esta terra é a terra dos grandes reencontros espirituais. Para cá nascem ou vieram pessoas para mudar o seu destino.
E eu me lembrei que amanhã faz 59 anos que Brasília foi fundada. Então, nas nossas preces de hoje à noite, peçamos que todo o Brasil possa se lembrar da riqueza de você ter um coração generoso, como pessoas como Saulo tem, como Marcel tem, de desafiar preconceitos, de mostrar a verdade e de levar a muita gente, através de todos os recursos, livro, filme, documentário, essas verdades que podem mudar a vida das pessoas e explicar a vida delas. Nós não podemos perder essa oportunidade. A doutrina espírita não pode ficar num cantinho. E eventos como esse nos fazem lembrar de tudo isso. Que nós somos a propaganda da doutrina espírita. A maneira como nós vivemos é a maneira com que as pessoas olham e dizem: lá vai aquela pessoa espírita. E ser espírita, como diziam os espíritos através do Chico, é ser clemente, é ter a alma de crente, é fazer o bem, seja quem for. Então, hoje, orgulhosamente, nós dizemos: sou espírita. Mas houve época em que isso era ameaçador. E é extraordinário que pessoas como Saulo, depois como Marcel, com a contribuição de todos nós que amamos e acreditamos nesses postulados eternos, possamos hoje dizer ao mundo que a doutrina espírita está enfrentando todas as mudanças da vida para nos fazer felizes e fazer os outros felizes também. Somos todos gratos, tenho certeza, ao esforço deles, a essa mudança de mentalidade que existe hoje, graças também aos meios de comunicação que foram atrás de Chico Xavier, de Divaldo Franco, para mostrar o trabalho dessas pessoas. Eu me recordo que, assim como aconteceu com Gandhi, quando morreu, Einstein disse: um dia as futuras gerações terão dificuldade para acreditar que um homem como Gandhi viveu na Terra. E eu faço a mesma comparação com Chico Xavier. Nós temos que nos lembrar dele, das histórias dele, para sempre, porque talvez no futuro as pessoas não consigam acreditar que uma pessoa como Chico Xavier existiu na Terra. Não é, Saulo? Eu gostaria. Obrigado. Parabéns pelo relato. Eu quero apenas reforçar com o exemplo real que eu vivi, que nós vivemos lá na cidade de Goiás Velho, quando fizemos essa matéria, essa visita que diz ao Centro Espírita Chico Xavier e ao Lar São José. Com aqueles diretores nós fomos conhecer as dependências do local onde funcionou o primeiro centro espírita chamado Vó Loia, na cidade de Goiás Velho. E está entre os 4 primeiros centros espíritas criados no Brasil. Nós vimos no Rio, na Bahia, no Ceará, né? E lá, exatamente naquela mesma época, foi criado esse centro espírita. E as 4 moças, as 4 senhoras, uma inclusive a família deu nome ao estado de Tocantins. Era uma espírita muito atuante. As 4 se reuniam nesta casa e era comum apedrejarem as janelas da casa e gritando: olha, as mulheres do demônio estão aí dentro. E quem fez as primeiras, nós estamos de posse desse documento, presidiu aquelas primeiras sessões daquelas senhoras, foi um frei dominicano chamado Raimundo, que presidiu uma sessão espírita no Centro Espírita Vovó Loia. Está lá o centro histórico dos mais antigos do Brasil, confirmando o que a senhora falou. Fantásticas as histórias. Saulo, por gentileza. Saulo, né? Xará, é uma honra muito grande estar aqui presente, pessoalmente falando com você. E eu queria dar um depoimento sobre o impacto que essa obra teve, para mim particularmente, quando eu tive a oportunidade de mostrar o Pinga Fogo para os meus 2 filhos adolescentes. Porque a gente que está mais tempo no Espiritismo, a gente tem uma imagem do Chico, que é uma imagem muito viva daquele grande trabalhador. Mas as novas gerações não tiveram contato com isso. E o trabalho do Pinga Fogo
é um trabalho extraordinário, porque a gente pode materializar a figura do Chico para todas as gerações. Então eu me recordo da expressão da minha filha, eu estava então com 15 anos, meu filho com 13 anos, quando eu tive a oportunidade de falar assim, agora vocês já estão preparados para conhecer o Chico que a gente tanto fala, e foi exatamente com os DVDs do Pinga Fogo. Isso para mim foi um momento muito especial. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque quando a gente olha para a figura do Chico, a gente conversava um pouquinho nos bastidores, como ele não se via como alguém importante nesse meio, como ele, o jeito do Chico, né, de ser muito humilde, mas ele não deixou de utilizar os veículos de comunicação da época. Como é que o Chico via isso na época dele, o que ele tinha e a importância desses veículos para a divulgação da doutrina e do Evangelho? O Chico via exatamente naquele estilo dele, com a maior naturalidade. Quando alguém ouve aquela história que contam do cisco Chico Xavier, né? E ele, aliás, tem uma resposta dele muito interessante num certo lugar, que ele diz assim: eu prefiro ser um cisco de Jesus do que um amigo de nada. Então, o Chico recebeu com muita naturalidade, com muita humildade, mas sempre, Marcel deve ter vivido isso, sempre dizendo o seguinte: Saulo, eu não mereço nada disso, eu não sou isso, eu não sou nada disso que estão falando por aí. A doutrina merece tudo. Há muito exagero no que dizem e falam de mim. Então pode observar em muitas fotografias, em muita reportagem, melhor dizendo, que em determinados momentos que alguém está comentando perto do Chico, ou levando ele algum comentário, algum elogio, o Chico se fechava, ele ficava constrangido. Ele sempre realmente entendia que todos eram tudo, que ele era nada. Aliás, eu guardei do final do Maior Brasileiro de Todos os Tempos uma frase que estou citando no nosso livro, muito interessante, nesse livro atual. Alguém do nosso grupo de trabalho, porque eu não cheguei a mostrar ali uma coisa muito interessante. Quem defendeu a Princesa Isabel naquele último programa foi uma grande trabalhadora espírita em São Paulo, Laurete Godoy, e que escreveu 2 ou 3 livros sobre Santos Dumont. Então, a convite da Universidade de Santos, ela foi defender o nome de Santos Dumont. E quem defendeu a Princesa Isabel, é um jovem que está ali numa foto comigo e ela, é o Dom João Henrique de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel, que, terminado o programa, vendo sua tia, a Princesa Isabel, em terceiro lugar em relação a Chico Xavier, se abraçou comigo, com as outras pessoas, emocionado e dizendo que o Chico era merecedor daquilo tudo e muito mais. Então tem coisas dessa ordem muito interessantes. E nesse livro, eu cito nesse instante, uma das pessoas disse exatamente isso: Seu Saulo, o Chico foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos porque ele sempre quis ser o menor. Acho que isso é extraordinário. Fantástico. Campete. Eu queria reforçar aqui o nosso sentimento, Saulo e Marcel, de honra que nós temos nesse instante de estar ao lado de vocês. Porque pelo Pinga Fogo nós tivemos um marco histórico na divulgação do Espiritismo. Como o próprio estudo registra, o Espiritismo era um e passou a ser outro. Divaldo Pereira Franco. Pelo nosso querido Divaldo Franco. Tamanha importância, repercussão, como aqui também colocou Paulo, com os depoimentos pessoais. E com os livros escritos, com uma linguagem acessível, que o jornalista sabe fazer, nós tivemos os filmes aí também levados a um grande público, podendo chegar às telonas e fazer com que o Espiritismo fosse mais conhecido e reconhecido. Então, nossa gratidão também a você, Marcel, pelo trabalho justo, um trabalho perseverante que vem fazendo. Saulo, eu não vou deixar de mostrar o livro. Então, eu queria que o pessoal, por favor,
aproximasse aqui da imagem do livro, se for possível, a gente está ali na tela, porque é muito curioso, aquilo que o Marcel contou que está aqui no livro, que o Saulo narra, foram mais de 2 décadas de silêncio do Chico Xavier com relação à imprensa. 24 anos. 24 anos, que memória que tem o Saulo, é impressionante. 24 anos, que tempo. E aí, Saulo com todo jeito vai chegando e Chico com todo jeito mineiro vai conhecendo. E uma conversa que era para ser, chega aí para a gente bater um papo, né? Rapidinho, com um cafezinho com pão de queijo, levou mais de 5 horas. Foi até a alta madrugada, a conversa ali, que foram várias horas, e aí para chegar exatamente ao que se pretendia. Não com o intuito de querer uma recompensa, mas porque o jornalista quer. O que eu posso fazer por você, como é que eu posso lhe ajudar? Era exatamente a entrevista. E a partir daí surgiria o Pinga Fogo. E aqui nós temos uma coisa muito curiosa. Você denomina como Nosso Chico o livro. Mas o Chico lhe chamava de Nosso Saulo. Você já tem a resposta para essa pergunta? Por que Nosso Saulo? Não tenho. Por isso, a resposta que eu pude dar ao Chico, todo lugar, uma coisa muito curiosa. Cada colega que procurava o Chico para entrevista depois de 68, normalmente ele dizia assim, seu programa, pois não, eu vou, fosse de quem fosse o convite. Mas vamos fazer uma coisa, você faz uma gentileza? Eu tenho um amigo lá em São Paulo, então você faz um favor, o senhor procura o Nosso Saulo, e eu gosto que ele esteja sempre perto de mim. Então, por isso, eu compareci a muitos e muitos programas com o Chico, sem me envolver, como é natural, para a questão de ética, no trabalho dos colegas. Cansei de ouvir colegas dizendo, Saulo, o que é que eu perguntaria ao Chico? Eu digo, não sei. Você, o programa é seu, eu estou aqui porque o Chico pediu que eu acompanhasse. Eu ficava nos bastidores, vendo e ouvindo tudo que estava acontecendo. Toda vez, em todo lugar, o Chico se dirigia a mim exatamente assim. Então, Campetti, qual foi a forma que eu encontrei de homenagem, de agradecer ao Chico, o Nosso Saulo, o Nosso Chico? Então, é exatamente por isso. Eu queria dizer aqui aqui nós temos o livro, e Saulo deu para nós uma pitada de uma gastronomia espiritual que a gente pode degustar com mais detalhes na leitura do livro. O convite para que todos nós possamos lê-lo está disponível aí na livraria. Certeza. É uma síntese do que está, inclusive, nesse livro, né, Campetti? Sim. Que eu gostaria de lembrar aos senhores. Até hoje ainda se fala, mas que reportagem foi essa? Detetive do Além. O meu editor disse, talvez muitos espíritas não vão entender o que você está querendo fazer no livro, mas nós vamos fazer. É necessário. Conseguimos a autorização dos Diários Associados, o arquivo da revista O Cruzeiro é hoje propriedade do Diário de Minas, está em Belo Horizonte. Então nós conseguimos a autorização deles e o início do livro os senhores vão ler na íntegra, com todas as fotos e a íntegra do texto produzido por Davi Nassi, as fotos de Amazon. E analisar, diante dos fatos de hoje, o que vão analisar e dar o prognóstico, que os senhores vão entender dessa reportagem de 1944. Então, o livro começa com essa história e, em detalhes, os documentos que falei, a transcrição de muitas gravações, da criação do Lar Fraternidade e alguns outros atos extraordinários de Chico, que até então eram desconhecidos até mesmo de alguns de seus familiares, inclusive seu filho, que eles chamavam, que o Chico sempre se apresentava, e o doutor Eurípides sempre disse que era seu filho de criação, filho do coração, etc. Então, há uma revelações bem interessantes que eu sugiro aos senhores. É importante a revelação e documentada da forma que está, como está nesse livro. Saulo, você disse que teve a honra, a satisfação de conviver 30 anos com Chico Xavier. Eu, infelizmente,
Lamento muito não ter podido conhecer o Chico, né? Devoro tudo que vem do Chico, inclusive aí, como eu falei, a biografia maravilhosa do Marcelo Sotomayor. Nesse convívio de 30 anos que você teve com o Chico, eu gostaria que você falasse um pouco o que mais chamava atenção nessa personalidade desse homem que, como você lembrou, dizia que era o Cisco. Maíse falou que daqui a alguns anos, né, algumas décadas, as pessoas talvez terão dificuldade para compreender que esse ser dessa dimensão esteve conosco aqui em Uberaba. Nesse seu convívio com o Chico, queria que você falasse um pouco, portanto, isso. O que mais te chamava a atenção na personalidade desse homem? A preocupação permanente e sempre anunciada de amor ao próximo. Mas, principalmente, o que mais me impressionou, e até hoje nós realmente louvamos, era a humildade do Chico. Eu não vi em toda a minha vida um homem com um poder extraordinário de Chico Xavier. Eu não conheço nesses tantos anos de vida e de jornalismo. E creio que nenhum dos colegas que estão aqui conheça uma pessoa mais humilde que Chico Xavier. Essa era a grande lição que ele nos dava. Eu acho que está contido naquelas palavras que alguém disse no dia do maior brasileiro de todos os tempos. Ele sempre queria ser o menor. Por isso ele sempre foi o maior. Eu concordo totalmente, assim, eu me lembro do Chico, ele tinha uma frase, muita gente, os céticos, né, diziam, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair, que era desmascarado como fraude, enfim, né, ou iam descobrir uma grande fortuna escondida em alguma conta secreta, né, e o Chico falava com aquela suavidade dele, eu não vou cair porque nunca me levantei, né? Era a frase dele. Então está aí, é exemplo vivo, né? Quer dizer, é um exemplo vivo, imbatível, indestrutível. A história dele só fala por si mesma, né? E é tão raro isso, né? E um detalhe, né, Marcel? Lições dessa ordem, né? Quantas mães aflitas, desesperadas, famílias inteiras que chegavam a Uberaba para lamentar, chorar e perguntar a ele alguma coisa sobre o destino de um parente, mas principalmente de um filho, né, desaparecido de forma trágica. Quantos chegavam receosos dizendo, ora, seu Chico, pelo amor de Deus, uma amiga me trouxe aqui, eu quero ouvir um conselho do senhor, mas agora o senhor vai desculpar, eu não sou espírita, viu? A minha religião e ele sempre concluía dizendo, a sua religião é a melhor, a religião é a que a senhora escolheu, é a melhor, mas estamos aqui. E atender a pessoa com carinho e todo aquele trabalho que ele fez, né? Queria resgatar aqui, Saulo, a frase com que praticamente você encerra o livro, que é uma frase inesquecível de Chico Xavier. Nasci para fazer o bem e peço a Deus que me conserve assim. Nasci para servir. Por isso que era uma Esse é Chico Xavier. Por isso que eu encerrei com esta frase o nosso livro. Muito bem. Nós estamos chegando ao final, temos aí pouco mais de 6 minutos e eu queria voltar a palavra para vocês para verificar se alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para o nosso querido Saulo, aproveitar esse momento tão maravilhoso para todos nós. Saulo, quando a gente pensa no trabalho do Chico, a gente pensa no trabalho dele como médium, como esse grande ícone da doutrina, da divulgação da doutrina. Agora tem um lado do Chico que são os atendimentos às pessoas que você viu. Como é que é esse trabalho para você que conviveu com ele? Que importância que isso tinha para o Chico? Como é que foi? O trabalho de atendimento às pessoas no dia a dia, como é que o Chico lidava com as pessoas no dia a dia? Qual que era a importância que isso tinha para ele? Como é que era? Eu não ouvi, desculpa. Como é que era o trabalho do Chico atendendo as pessoas no dia a dia, no cotidiano? O trabalho do Chico era o dia a dia e noite a noite. Muitas e muitas vezes, creio que algumas poucas pessoas têm tido o privilégio de ir à casa de Chico, terminava a sessão na Comunhão Espírita Cristã, e a partir de 1975, lá na Casa da Prece, por volta de 11 horas, meia-noite, se tivesse 50 pessoas, o Chico atenderia, ouviria alguma coisa, diria uma palavra,
abençoaria, recebia um beijo de alguém e devolvia com um beijo na mão naquele mesmo instante, 5, 6, 7, 8 horas da manhã. Os assessores do centro sofriam. Era impressionante. E rotina que ele mantinha. No dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, o Chico saía a pé de sua casa, conversando com as pessoas, cumprimentando, ia até a Praça Rui Barbosa, ele mesmo ia na caixa postal número 56, abria para retirar a correspondência que ele levava para durante horas e horas, também à noite muitas vezes, responder a cada uma daquelas perguntas. Ele tinha até um hábito muito curioso, existia um bar chamado 1001, lá em Uberaba, na Praça Rui Barbosa. Era a rotina do Chico, ia a pé, abria a caixa postal, tirava a correspondência, levava aquele enorme volume de correspondência, caindo correspondência no chão, pela rua, e pessoas ajudando o Chico, ia tomar um cafezinho no 1001 e voltava e se recolhia às dependências da Comunhão Espírita Cristã para sozinho responder à indagação, o apelo de cada um. É mais uma característica muito interessante. Muito bem, querido Saulo, muito obrigada pela sua participação aqui. Nós todos estamos muito gratos a você. Uma salva de palmas mais uma vez para o nosso querido. Agradecemos também as presenças importantes de Maíse Braga, Saulo César, Geraldo Campetti, Marcel Souto Maior. Que satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Você quer falar mais alguma coisa, Saulo? Só agradecer a todos os senhores, agradecer aos companheiros, a generosidade das palavras aqui dirigidas, mas em verdade, quero endereçar tudo que ouvi aqui e um pouco mais à memória de Chico Xavier. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado a vocês.